Olá, alunos da Escola Samatec, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Manutenção Mecânica 2. Na videoaula de hoje, a gente vai ver o assunto de bombas, né? Bom, então, o que a gente vai... Nessa videoaula nós vamos ver os conceitos e definições de bombas e a classificação das bombas, ok? Bom, o que é uma bomba então? Uma bomba é uma máquina operatriz hidráulica que transfere energia ao fluido com a finalidade de transportá-lo de um local para outro. A gente transfere, através da bomba, a gente transfere energia mecânica, do movimento do eixo da bomba para o fluido que está sendo transportado. Pode ser água, óleo, uma gasolina, um combustível, um fluido no estado líquido, ok? Essa bomba então ela recebe energia de uma fonte motora, um motor que vai acionar essa bomba, pode ser vários tipos de motores, e cede parte dessa energia ao fluido sob a forma de energia de pressão, a energia cinética ou ambas, energia de pressão, energia cinética ou ambas. Isto é, aumenta a pressão do líquido e a velocidade do líquido ou as duas ao mesmo tempo, ok? Então as bombas elas podem ser acionadas através de motores elétricos, que é uma forma muito comum na indústria, motores de combustão interna, exemplo, um motor diesel, por exemplo, no carro, lá no automóvel. A gente tem uma bomba de injeção de combustível, ela é acionada através do motor de combustão interna, o motor do carro mesmo, o motor diesel lá. Essa forma de acionamento com motores de combustão também é muito utilizada em áreas no setor agrário, para irrigações e tal, onde você não tem muita disponibilidade de energia elétrica, e a gente tem um motor a combustão interna lá, a gasolina, a diesel, para acionar as bombas de irrigação. E pode ser uma turbina também, turbinas a vapor na área industrial, que é muito comum. Então a gente pode usar uma turbina, a turbina é acionada pelo vapor, que vem de uma caldeira, e aí a turbina aciona as bombas, ok? Então são as formas de acionamento de bombas. Classificação de bombas, existem várias classificações, mas a principal é a que divide a bomba em dois grandes grupos. São as bombas centrífugas e as bombas de deslocamento positivo. As bombas centrífugas elas também são chamadas de turbobombas, e as bombas de deslocamento positivo também são chamadas de bombas volumétricas. Então a gente vai ver alguns detalhes desse tipo de bombas. As bombas centrífugas. O princípio de funcionamento de uma bomba centrífuga é a transferência de energia mecânica para o fluido a ser bombeado em forma de energia cinética. Então o rotor da bomba ali, que a gente já vai ver, ele está em giro ali, acionado através do motor, e aí ele passa esse giro, ele acelera o fluido, então ele está transferindo a energia mecânica do giro do eixo e fazendo o fluido entrar em movimento, quer dizer, está cedendo energia cinética para o fluido, ok? Então essa energia cinética, então, por sua vez, ela é transformada em energia potencial, ou seja, energia de pressão. Então essa é a principal característica de uma bomba centrífuga. Você pega o fluido que está parado, quando você liga a bomba, você está fornecendo energia mecânica para a bomba, e essa energia mecânica vai ser convertida em energia de movimento no fluido, energia cinética, e essa energia cinética, através da linha das tubulações ali, é transformada em energia potencial, energia de pressão, ok? O movimento aí de rotação então do rotor, que está dentro da carcaça ali, que é o corpo da bomba, o rotor é o principal órgão dessa transferência de energia aí da energia mecânica para o fluido, a energia cinética. Então essas bombas também são conhecidas como turbobombas, bombas hidrodinâmicas ou bombas de deslocamento não positivo.
ok? Bom, em função, né, dos tipos e formas dos rotores, a gente pode ter também uma outra classificação para bombas centrífugas, né? São as bombas radiais ou puras, de fluxo misto ou semiaxial e de fluxo axial. As radiais ou puras, a direção do fluido bombeado é perpendicular ao eixo de rotação, ou seja, você tem um eixo da bomba, ele gira e está acionando o rotor, certo? E aí esse rotor ele acelera o fluido e faz com que esse fluido saia no sentido radial, né? Ou seja, a gente tem um rotor e ela sai do centro do rotor para fora, né? No sentido do raio do rotor. Por isso que a gente fala fluxo radial. O fluxo misto ou semiaxial, vou falar do axial primeiro, né? O fluxo axial é quando eu tenho o eixo, tem um rotor, e o fluido ele entra na direção do eixo, passa pelo rotor e é recalcado, né? A descarga do fluido é também na direção do eixo. Então esse é o fluxo axial, né? Na mesma direção do eixo. Na de fluxo radial, o fluido entra na direção do eixo e sai no sentido do raio, né? Do rotor ali, no raio do eixo. Isso é radial. Axial é quando ele entra no sentido do eixo e sai na mesma direção, no sentido do eixo. É como se fosse o ventilador. O ventilador, né, na nossa casa lá, o ventilador ele é de fluxo axial, quer dizer, o ar entra por trás do ventilador e sai na mesma direção do eixo do ventilador, né? Então a bomba de fluxo axial tem essa mesma ideia. O fluido entra no sentido do eixo, passa pelo rotor e sai na mesma direção do eixo. E o fluxo misto ou semiaxial é o fluido, né? Ele entra no sentido do eixo e ele sai nem na direção axial nem na direção radial, ele sai meio que inclinado ali, a 45 graus. Então é meio, né? Semi-axial, ok? Então um exemplo aqui, ó, radial pura, eu tenho ali o rotor, a gente olhando o rotor de lado, né? O fluido lá, a setinha, ele entra no sentido do eixo e sai no sentido do raio. Aí tem uma foto de frente do rotor, um rotor característico, né, de bombas centrífugas, para fluxo radial ou pura, né? Fluxo axial, olha lá, o fluido ele entra no sentido do eixo e sai na mesma direção, no mesmo sentido do eixo. Isso é um fluxo axial. Aí tem uma foto do rotor de lado, né, mais à direita aí é o rotor de lado e mais à esquerda é a frente do rotor. E o fluxo misto ou semiaxial, olha lá, ó, o fluxo entra no sentido do eixo e ele sai numa direção inclinada, né? Nem radial nem axial, no meio dos dois, entre os dois. E aí a gente tem uma imagem aí do rotor, de um rotor característico, né, com fluxo semiaxial. Bom, as bombas centrífugas elas podem ainda ser classificadas, né, de acordo com a configuração mecânica, como que ela é construída, né? As bombas centrífugas ela pode ser com rotor em balanço ou com rotor entre mancais. Rotor, né, é o órgão ali que gira dentro da bomba e ele é responsável por transferir energia mecânica para o fluido através de energia cinética, botar o fluido em movimento. Então ele pode estar em balanço, que a gente fala, é quando ele está na ponta do eixo, né? O eixo tem dois mancais, né? E o rotor está na ponta do eixo. Vamos ver, a gente tem uma imagem aqui vamos chegar lá, então vamos aqui, vamos voltar. Isso é um rotor em balanço. O rotor entre mancais eu tenho um eixo, tenho um rotor no meio do eixo e as duas pontas do eixo estão apoiadas ali em mancais de rolamento, em rolamentos, né? Aí o rotor está entre os mancais. E o rotor em balanço é quando eu tenho um eixo, o rotor está na ponta do eixo e aqui atrás eu tenho dois rolamentos segurando o eixo. Então o rotor não está no meio dos dois rolamentos, está fora, né? Então na ponta que a gente diz que está em balanço, a ponta solta ali do eixo, ok? Bom, continuando, bomba aí com o rotor em balanço, né? O rotor, né, os rotores, que a gente pode ter mais de um,
são montados então na extremidade, né, posterior do eixo, né, na ponta do eixo de acionamento, que por sua vez ele é fixado, né, em balanço sobre um suporte de mancais. Então, ou seja, uma extremidade dele vai estar apoiada entre mancais e a outra ponta fica livre só com o rotor, né? E a gente pode ter bombas monobloco e não monobloco. Monobloco é quando o eixo de acionamento da bomba é o próprio eixo do motor que vai acionar ela, do acionador, né, da máquina motriz. Então o próprio eixo do motor elétrico ali, por exemplo, é o eixo da bomba, do rotor da bomba. Então é uma bomba monobloco. Não monobloco é quando a bomba, o eixo não é o mesmo do motor. Então eu tenho o motor tem um eixo dele, e eu tenho a bomba tem um eixo, eu acoplo os dois, então isso é uma bomba não monobloco, né? E aí nós temos aí uma bomba centrífuga com rotor em balanço, de simples estágio monobloco. E aqui uma bomba centrífuga, né, com rotor em balanço, simples estágio, né, motor e bomba em separado, né, é uma bomba não monobloco. Então, se você analisar essa figura mais à esquerda, consigo ver o motor elétrico ali, né, do lado direito. Esse cilindro é o motor elétrico. E a bomba mesmo é somente a ponta aí mais à esquerda, né, esse cabeçote mais à esquerda. No meio dela eu tenho um eixo, esse eixo é inteiriço, você vê que ele vai lá do motor elétrico até a bomba, né? Então ali no motor eu tenho um rolamento atrás do motor, um na frente, o eixo está apoiado nesses rolamentos, e a ponta dele fica em balanço, onde eu montei o meu rotor, né? Dentro da bomba ali tem um rotor. Então esse é um rotor em balanço, né? Monobloco porque o motor está acoplado e o eixo é o mesmo ali, do motor e da bomba. E simples estágio é porque eu só tenho um rotor. Então cada rotor é um estágio de compressão, vamos colocar assim, né? de transferência de energia. Como eu só tenho um rotor, é simples estágio. Se eu tivesse dois ou mais rotores, a gente teria múltiplos estágios, né? Nesse caso aqui, estágio de bombeamento, né? Estágio de compressão é para compressores. A ideia é a mesma de simples estágio, múltiplos estágios também nos compressores. Então aqui são estágios de bombeamento, ok? Essa figura da direita, a gente não vê motor elétrico. Todo esse desenho é somente a bomba. Então ela é não monobloco, por quê? Porque ela tem um eixo dela, né? E agora eu vou acoplar ela, o motor elétrico, com o eixo do motor elétrico. Então não é um bloco só, né? Ela é não monobloco, ok? E o rotor está em balanço porque, se você analisar mais à direita, a gente tem os dois rolamentos ali no final do eixo. E aí a ponta dele fica solta, onde a gente prende o rotor, né, dentro da carcaça da bomba ali, ok? Simples estágio porque a gente também só tem um rotor aí na ponta do eixo. Logo, já a gente vai ver uma imagem com mais rotores, vocês vão entender melhor. Continuando, né, as bombas centrífugas com rotor entre mancais agora. A gente viu com rotor em balanço, agora com rotor entre mancais. Nessa bomba, né, o rotor, ou o conjunto de rotores, eles estão montados aí no eixo que está apoiado, né, em mancais nas duas extremidades, né, em ambas as extremidades. E aí os rotores ficam entre esses rolamentos, entre os mancais. Este grupo de bomba ele pode ainda ser, né, subdividido em bombas de simples estágio e múltiplos estágios, né? Então aqui é uma imagem de uma bomba. Eu tenho rolamentos, né, mancais aí, nas duas extremidades do eixo, né, e o rotor está no meio ali. Então essa é uma bomba centrífuga, né, com rotor entre mancais, né, simples estágio que só tem um rotor, e uma bomba uma bomba não monobloco, né, uma bomba com motor separado. Você está vendo aí, só tem um eixo e a gente não vê motor elétrico aí. Aqui nós já vemos uma bomba centrífuga com rotor entre mancais, né? Você vê que o eixo dela, nas duas extremidades ali, né, está representado os rolamentos, né, os mancais. É múltiplos estágios, porque agora dá para ver que tem
tem 1, 2, 3, 4 rotores nessa bomba, no meio dessa bomba aí, né? Então isso são múltiplos estágios, né? E é uma bomba também não monobloco, né? Porque o motor está separado da bomba, ok? Bom, agora a gente vai ver as bombas de deslocamento positivo. Nós vimos as bombas de bombas centrífugas, né, de deslocamento não positivo. Agora a gente vai ver as bombas de deslocamento positivo, tá? Bombas hidrodinâmicas a gente acabou de ver. Vamos ver agora as bombas hidrostáticas, né? A transferência de energia, né, é direta, né? A transferência ocorre de maneira direta, e a transferência de energia mecânica para energia potencial, certo? Energia de pressão, né? Essa transferência ela é obtida pela movimentação de um órgão mecânico da bomba, que obriga o fluido a executar o mesmo movimento que ele possui. Então a bomba mais comum, né, mais simples de se entender, são as bombas, esse tipo de bomba de deslocamento positivo, é a bomba de pistão, né? O pistão, o trabalho do pistão é o que? Um trabalho de sobe e desce, né? Isso é um movimento alternativo. Então quando ele desce, ele está abrindo, ele está succionando o fluido para dentro da bomba. Então o fluido ele faz esse movimento, o pistão ele desce, né, ele retorna, volta para trás, e aí o fluido entra e acompanha o mesmo movimento. Quando ele sobe, quando ele retorna o pistão vai empurrar então o fluido para fora da bomba. Então esse é uma bomba com trabalho, movimento em movimento alternativo. Então cada vez que o pistão desce, ele aspira o fluido, e quando ele sobe, ele empurra esse fluido para fora já com energia de pressão, energia potencial. Então a gente converte direto aí de energia mecânica, de movimento do pistão, para energia de pressão, certo? Essa transferência ela é obtida então através, né, da movimentação desse órgão mecânico da bomba, né? Isso eu já falei, que vai obrigar então o fluido a fazer o mesmo movimento que esse órgão, né? E o líquido ele trabalha assim, ele está o tempo todo enchendo os espaços da bomba, como o que eu acabei de falar do pistão, né? Ele desce, o fluido entra, enche aquela câmara aqui em cima do pistão. Quando ele sobe, né, ele expulsa esse fluido para fora da bomba. E daí, né, por isso que essas bombas são chamadas também de bombas volumétricas, né? Fica o tempo todo enchendo esse volume, né, o volume interior da bomba ali. Essas bombas são chamadas também de hidrostáticas ou bombas de deslocamento positivo, né, como a gente já falou. De acordo com os órgãos mecânicos então da bomba, né, se é pistão, se é engrenagem, se é diafragma, ela vai ser classificada então, né, em outros dois grupos, né? A bombas de êmbolo ou alternativas, né, movimento alternativos aí, os pistões, né, e as bombas rotativas, ok? Então vamos lá, né? A bomba de êmbolo, como é que ela funciona, né? Aí a gente tem uma imagem, nas bombas de êmbolo, né, o órgão mecânico que gera aí a pressão é o pistão, né? E o pistão ele tem um movimento aí tá vendo ali, ó, a gente tem uma carcaça e o pistão está dentro dessa carcaça. Na verdade essa carcaça é chamada de camisa, né? E ali dentro tem um pistão. Esse pistão ele executa esse movimento de para frente e para trás ali, ó, né? A setinha 3 e 4 indicando, ele vai para frente e vai para trás. E na frente dessa camisa a gente tem duas válvulas, é a válvula de admissão e a válvula de descarga. Quando o pistão retorna para trás aí, ó, quando ele desce, né, a bomba de admissão ela abre para admitir o fluido, para o fluido entrar dentro dessa câmara aí, nesse volume V1 aí, ó, nesse espaço V1 da figura. E aí o pistão retornou, encheu de fluido. Aí quando ele volta, a bomba de admissão vai se fechar e vai abrir a válvula de admissão vai se fechar e vai abrir a válvula de descarga. Então o fluido é descarregado, mandado para a linha, né? É o recalque da bomba, ok? Então assim que funcionam essas bombas. O pistão fica o tempo todo retorna e avança, retorna e avança, retorna e avança,
e fica enche, esvazia a bomba, enche, esvazia a bomba, ok? Assim que funciona. Já nas bombas rotativas, né, essa denominação, né, de bomba rotativa e genérica de bomba rotativa, ela é usada para vários tipos de bombas volumétricas, né, comandadas por um movimento de rotação, daí, né, esse nome de bomba rotativa. Diferente da alternativa, ela trabalha girando, né? Quais são os tipos de bombas que trabalham desse tipo, né, com esse tipo de movimento? São as bombas de parafuso, as bombas de engrenagem, de palhetas e de lóbulos, né, são as mais comuns na área industrial. Existem outros tipos também, né, mais específicos, tá? Mas essas são as mais comuns. Então a gente tem aqui, ó, a de parafusos, né? Eu tenho um parafuso engrenando no outro, estão vendo ali dois eixos com as hélices, isso é uma representação de parafuso, né? Aí, de um lado, o fluido entra, quando um parafuso engrena no outro, ele vai pressionando esse fluido, jogando esse fluido para frente, né? E aí ele vai percorrendo o caminho ali do que seriam as roscas do parafuso. Então é assim que essa bomba funciona, né? Nós temos as bombas de engrenagens, aí eu tenho duas engrenagens, uma engrena na outra, né? Nota que o fluido ele entra aí, ó, pela esquerda, a engrenagem ela gira no sentido como se ela fosse contrária à entrada do fluido, tá? Por quê? O que acontece? Naquela parte onde o fluido entra, ó, os dentes estão desengrenando, estão saindo do engrenamento. Quando ele faz isso, esse volume, né, naquele espaço ali, na entrada, o volume aumenta, porque o dente saiu do engrenamento, ó, você agora apareceu um espaço maior. E aí quando você aumenta o volume, a sua pressão diminui. Então a pressão atmosférica vai empurrar o fluido para dentro da bomba, né? E é assim que todas as bombas funcionam. Na verdade não é a bomba que está puxando o ar, o fluido para dentro dela. Na verdade ela causa um diferencial de pressão, ela reduz a pressão no lado interior, e aí a pressão atmosférica que está lá em cima do fluido, né, empurra o fluido para dentro da bomba, né? Como a pressão ali dentro da bomba ficou menor, eu tenho uma diferença de pressão, essa pressão que é maior empurra o fluido para dentro da bomba. E aí as engrenagens vão girando, carregam o óleo, o fluido, né, entre os dentes ali, ó, até o outro lado. Do outro lado eu tenho um engrenamento, né, as engrenagens estão se engrenando, então quando um dente encaixa no outro, eu estou reduzindo o volume daquela área ali. Quando eu reduzo o volume, eu aumento a pressão. Então ali na saída é onde que aumenta a pressão, né? E é onde que essa pressão vai jogar o fluido para a linha, ok? Então é assim que as bombas funcionam, né? Todas as bombas rotativas têm esse mesmo princípio de funcionamento. Ela causa uma queda de pressão no interior dela, e a pressão atmosférica joga o fluido para dentro da bomba. As bombas de palhetas, né, de maneira semelhante, olha lá. Eu tenho um rotor que gira dentro de uma carcaça, né, e essas marquinhas pretas ali são palhetas, né. Só que esse rotor ele está fora do centro da carcaça, então embaixo do rotor tem um espaço livre. Aí o fluido ele vai ao sentido da setinha, está entrando pela direita. A bomba gira, né, no sentido, mesmo sentido aí no sentido horário ali da entrada do fluido. O fluido entra entre essas palhetas, o rotor vai girando, vai carregando o fluido entre o rotor e a carcaça, né? Aí, à medida que ele gira, aquele volume ali entre o rotor e a carcaça parece estar aumentando, tá vendo? Ele está aumentando, né? O fluido está ali. Só que chegando no final, aquele espacinho já vai diminuindo. Aí quando ele vai diminuindo ali, ele vai comprimindo o fluido e aí você está aumentando a pressão. Então é assim que a bomba de palheta funciona. E a de lóbulos, né, é a mesma ideia de uma engrenagem, só que essa engrenagem só tem dois dentes aí. Eu posso ter também lóbulos de três lóbulos, né, então seriam 3 dentes. Então é a mesma ideia de uma engrenagem, se você analisar direitinho. À medida que um lóbulo está em pé, o outro está deitado, mas à medida que eles vão girando, ó, aí o outro já levanta, o outro deita. Então é um sempre encaixando na lateral do outro, da mesma maneira que uma engrenagem funciona, o engrenamento funciona. E a passagem de fluido é a mesma também, né?
de um lado você aumenta o espaço, diminui a pressão, o fluido entra ali dentro da bomba, do outro você fecha o espaço, aumenta a pressão, ok? Então são bombas de deslocamento positivo rotativas, né? Bom, então assim a gente fecha, né, a nossa aula de bombas aí. A gente viu, né, o que é uma bomba, os tipos de bombas aí, ok? Lembrando, né, na apostila esse assunto está bem detalhado, né, mais informações lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, vocês podem entrar em contato comigo pela mente virtual, beleza? Um abraço e até a próxima videoaula.